O programa Estação Saúde está no ar, sempre levando até você informação de qualidade, informação que de alguma forma vai auxiliar no seu dia a dia. Pensando nisso, nós trazemos um assunto que é conhecido pela população como uma doença que geralmente atinge pessoas com mais de 50 anos, que é o Parkinson. Estima-se, pela nossa Organização Mundial de Saúde, que hoje em todo o mundo 4 milhões de pessoas sofrem com o Parkinson e no Brasil em torno de 200 mil pessoas. Para falar sobre o assunto, eu recebo o imaginologista Dr. Mário Caporal. Doutor, muito obrigada por mais uma vez compartilhar conosco seus ricos conhecimentos. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade de falar um assunto tão importante que é sobre a doença de Parkinson. Entrando num assunto, eu poderia dizer que a doença de Parkinson já foi muito bem estudada em outros tempos e ela recebeu esse nome de doença de Parkinson por causa do médico inglês James Parkinson, que teve a possibilidade de observar em seus pacientes algumas alterações motoras significativas. Então daí, com a evolução, isso foi na década de 1890, depois a doença foi melhor estudada com outros médicos, seus assessores, e se chegou à conclusão, então, que a doença de Parkinson, na realidade, uma doença de etiologia desconhecida, não se sabe bem qual é a causa da doença de Parkinson, mas sabemos sobre o aspecto da fisiopatologia, da anatomia, que ela comete uma área importante no cérebro que fica a nível do mesencéfalo, onde estão os núcleos da base. E ali existe uma área de células que possui uma substância negra. E esta área de neurônio, de células nervosas que compõem o cérebro, elas começam a sofrer uma degeneração. Degeneração é a morte da célula com o tempo. É um processo lento e gradual. E o que acontece com isso? Se essas células, dessa substância negra que compõe essa estrutura no mesencéfalo, começam a morrer, a produção de uma substância química muito importante, chamada dopamina, fica prejudicada. E a dopamina, essa substância, tem uma importância fundamental nos movimento extrapiramidal ou automático, independente da nossa vontade. Porque se eu estou fazendo esse movimento neste momento aqui, com as minhas mãos, independe da minha vontade. É um movimento automático. E o que acontece quando essas células na base do crânio, a nível do mesencéfalo, sofrem essa degeneração, essa morte, e deixa de produzir a dopamina, que é uma substância química que vai ajudar na transmissão da mensagem através dos neurônios das células nervosas, fazendo com que a nossa atividade motora, que são os músculos, as articulações, possam funcionar adequadamente. Mas nós temos que entender também, para chegarmos à conclusão da doença de Parkinson, nós temos que entender que existe a síndrome parkinsoniana ou o parkinsonismo. O que quer dizer isso? Dentro do parkinsonismo, talvez a doença de Parkinson seja mais importante, mas nós temos outras doenças secundárias que não a propriamente a doença de Parkinson, que dão manifestações semelhantes, que pode confundir com doença de Parkinson. Por exemplo, uma doença secundária enquadrada dentro do parkinsonismo, por exemplo, pessoa que usa muito medicamento para vertigem
o derivado da cinarizina ou a própria cinarizina, com o tempo, ela pode dar manifestações secundárias de parkinsonismo. Depois eu vou explicar o que é isso, como ocorre. E outras patologias, o próprio AVC, o acidente vascular cerebral, um tumor ou medicamentos usados em determinadas psicopatias, pode dar essa manifestação de parkinsonismo, assim como o trauma do crânio. Pugilista, vamos dizer, né, que faz essa atividade e que sofre muitas vezes impactos violentos no crânio, ele vai com o tempo lesando essas células, degenerando essas células a nível do mesencéfalo e bloqueando a produção de dopamina, mas que não é a doença de Parkinson. Então, para entendermos melhor, a doença de Parkinson, ela se manifesta por sintomas característicos. Mas, por exemplo, um dos sintomas que ocorre em 70% dos casos é o tremor. Muitas vezes o tremor começa no braço, em um dos braços. A perna pode acometer os lábios, queixo, a vista. E depois, com o passar do tempo da evolução, isso pode se propagar para os dois membros. E sabemos que uma das características desses tremor, muitas vezes ele se atenua durante o movimento. Quando a pessoa faz o movimento, ele tende a desaparecer, atenuar. E quando está em repouso, como estou aqui, ele tende a se intensificar. Entendeu? Assim como a pessoa quando dorme, também esse tremor tende a atenuar, diminuir, quase que desaparece durante o período do sono. Então, o tremor é uma dos sintomas e sinais, um dos sinais característicos que pode surgir na doença de Parkinson, mas também no parkinsonismo, que não no Parkinson primário, mas secundário, em decorrência de outra enfermidade. Assim, nós também temos uma outra manifestação importante, que é a bradicinesia. O que quer dizer isso? Movimentos lentos. O paciente diminui as suas passadas, o seu movimento, o ato de levantar é lento, o ato de virar também é lento, o ato de movimentar os braços é lento. Também nós temos a bradicinesia mental, fala mais lento, mais arrastado. O raciocínio também é mais lento. Então a bradicinesia é um dos sintomas ou sinal apresentado pelo paciente. A Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltaremos falando mais sobre o nosso assunto de hoje, que é Parkinson. Não saia daí.